Olá, meu nome é Mônica Anjos e eu sou da Avenida, que é uma consultoria especializada em treinamentos de comunicação. Eu estou aqui hoje com o Regis Lute, meu amigo e consultor em transformação organizacional nos últimos 15 anos. Ele é fundador da Reset, uma consultoria especializada em transformação organizacional. A nossa conversa hoje vai falar sobre um estudo recente da Ipsos, que foi publicado no finalzinho de 2024 e que procurou entender as lacunas entre a percepção e os fatos, a realidade. Esse estudo foi feito em mais de 40 países, com 200 mil entrevistas ao todo. E para falar sobre alguns temas que eu achei muito interessante nessa pesquisa, que, claro, influenciam na formação da nossa percepção a respeito da realidade, a gente tem ali fatores externos, como a fonte da informação, por onde a gente recebe as informações, como a imprensa e as redes sociais, mas também a gente tem fatores internos, e é justamente sobre esses pontos que eu vou começar a nossa conversa aqui, falando sobre aquilo que pode influenciar a percepção das pessoas a respeito da realidade. Regis, muito obrigada por aceitar o meu convite, é um prazer ter você aqui. E eu já vou começar perguntando para você exatamente o que é essa questão aí, esse negócio de viés, né? Os nossos vieses internos e, por exemplo, capacidade de análise crítica em receber um dado, interpretar esse dado e criar a nossa própria percepção. Por favor. Olá, legal, obrigado aí, boa tarde, né? Muito legal falar com a gente aí. Muito obrigado mesmo, prazer estar aqui com você. Bom, na verdade, as organizações, elas dependem muito dos seus líderes, né? E esses líderes, eles tomam decisões em função de fatos e dados, né? E aí tem duas linhas importantes. Uma linha é que, na verdade, toda organização hoje é muito pressurizada pela sua mudança, vamos dizer assim, sua adaptação, né? Por isso que a gente fala de transformação, elas estão se transformando dia a dia, momento a momento, e esses líderes são os grandes condutores dessas transformações. Então eles precisam estar muito bem informados, muito bem embasados naquilo que eles vão ajudar a sua organização a se transformar. Vamos dizer assim, são os grandes agentes de transformação. E a grande dificuldade e desafio é que o mundo está bombardeando muito, não só a organização, e assim, consequentemente, os seus líderes, nesse processo de o que eles precisam ler, e nós chamamos isso de cenários, vamos dizer assim, né? Os cenários, eles vão se apresentando, como é que eu vejo esses cenários e como é que eu faço com que esses cenários ele me ajude na transformação, me ajude a fazer o plano de transformação. E aí essa leitura de cenários, como é uma carga muito densa, né, e abrangente de informação, ele tem alguns vieses. Então, por exemplo, eu preciso tomar cuidado para ver se realmente o que eu estou lendo ele tem fundamento científico, né? Qual é o nível de fonte que vem essa informação, tá? Então, isso é uma preocupação do ponto de vista, vamos dizer assim, racional, né, do ponto de vista técnico, né, da coleta de dados. E tem uma outra que nós fomos observando, que é um pouco do ser humano, da pessoa. Então, o quanto que eu trago como experiência, o que aquela informação me afeta, né? Então, dependendo do que eu trago como experiência de vida e experiência profissional, essa informação eu trato ela de forma diferente. Então, se eu não prestar atenção de que forma eu estou conduzindo essa análise, eu posso estar criando o que ele chama de bias, né, de viés, né, de coisas que podem interferir no meu modelo de leitura e, consequentemente, meu modelo de adequação à transformação da empresa, como agente de transformação, né? Essa é a grande preocupação que está acontecendo hoje. Um exemplo, quando você acaba de citar a questão do líder, né? Então, vou aqui, dentro daquilo que eu entendi da pesquisa, ele fala muito dessa experiência que eu trago de vida e, claro, que os meus vieses conscientes ou inconscientes. Então, eu sou uma pessoa que hoje sou vice-presidente de uma empresa e preciso fazer, por exemplo, a implementação de uma política de inclusão e diversidade. Mas lá na minha infância, por exemplo, eu tive alguma situação relacionada a não ter sido incluída
numa empresa por determinado assunto, né? Isso ali na adolescência, enquanto eu estava me formando. Isso vai impactar na leitura desse líder ao ele ter que transformar a sua empresa do ponto de vista, por exemplo, da diversidade e inclusão? Total. Vamos pegar emprestado aí a teoria da neurociência, por exemplo, ok? Se você for pesquisar, por exemplo, o cérebro, se você se colocar, você vai ver que o volume de informação que você recebe como ser humano, seja por meio dos olhos, do ouvido, das percepções sensoriais, o cérebro ele não tem capacidade de processar todas essas informações no tempo que você precisa. Quem diz isso é a neurociência, né? Então, o que acontece? Acontece que o cérebro ele pega a sua história, a sua memória guardada, ele corta uma parte do que ele está lendo, ele fazendo leitura, usa a sua história para complementar, para tirar uma análise. Então, por exemplo, dependendo do que você tem de informação desse assunto na sua vida, seja de experiência profissional, seja de experiência pessoal, o cérebro ele pega essas informações, traz, complementa com o que você está lendo, o que você está vendo, o que você está percebendo e gera uma solução para você, né? Então, se você não prestar atenção de que você tem essa pegadinha, mas é uma pegadinha muito mais para te proteger, que você não tem capacidade de energia para gerar toda essa capacidade de processamento de informação, se você não souber bem isso, você acaba tomando decisões que, ou talvez inadequadas, ou até expressando isso de uma forma verbal ou de comportamento, seja diretamente num produto, num cliente, num processo, num projeto, qualquer coisa, e você então tem que saber que isso acontece com você, né? Então, o que acontece escondido debaixo do que a gente chama de iceberg, ele é muito mais do que você está vendo o mundo do lado de fora. Inclusive, tem uma experiência interessante de uma história que você pode observar. Se você tem uma mochila nas costas e você olha um aclive, se você está com a mochila, o seu modo de enxergar o esforço ele é diferente da sem a mochila. Por quê? Porque você está levando essa emoção do conhecimento do que é uma mochila pesada para a sua capacidade de atravessar, mas você nem atravessou. Você não sabe se aquele peso vai fazer diferença, mas você já criou essa barreira, né? Então, só um exemplo de como é que isso acaba interferindo, e aí os modelos de tomada de decisão do líder acaba indo para um lado talvez não adequado, vamos dizer assim. O que a gente também pode imaginar que seriam aqueles pré-conceitos, né? Alguma coisa Exatamente. que a gente entende antes mesmo da gente experimentar, né? Aquela informação, aquele conceito. E pensando se você descer mais um pouco, se você descer mais um pouco, você vai bater em crenças e valores, né? Se você descer mais um pouquinho, mas é isso mesmo, é preconceito, é isso aí. Só que é um preconceito talvez irracional, tá? Só para um preconceito que você nem sabe que tem, né? Mas isso vai influenciar ali na frente quando você tiver que, por exemplo, implementar um projeto, você uniu aquilo que você viu de informação, por exemplo, na mídia tradicional, nas redes sociais, soma isso aquilo que você viveu, que você experimentou, e aí você chega num resultado ali que vai comprometer, para o bem ou para o mal, a sua capacidade de analisar e tomar a melhor decisão. O que está acontecendo hoje é que, como você tem uma carga de informação muito elevada, você não pensa nesse processo. Então, você é levado a um risco maior disso que você está falando, tá certo? Então, imagina, o que você recebe de leitura, de visão, de percepção, é muito maior. Então, pensa assim, se eu recebo mais informação, meu cérebro, ele usa menos essa informação. Por incrível que pareça, ele usa menos. Como ele usa menos, eu tenho que estar mais atento, porque são minhas crenças, meus valores, as minhas experiências que estão interferindo mais de 70% nessa brincadeira, mais ou menos. É o que diz a neurociência. 70% tem essa influência. É o que a neurociência mostra, que na verdade o inconsciente mostra quase 70%. Você só usa 30%. Mas alguns números que precisam ser confirmados, são leituras. Mas o processo em si, ele é assim que funciona. Isso não tem dúvida. E já que a gente tem aí alguns riscos, né, como você mesmo falou,
como é que a gente pode se proteger dessa influência aí dos vieses, dessas questões aí do que a gente está sobrecarregado aí de informação? Como é que a gente se protege para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas, olhando a realidade como ela é, né? De que forma que eu consigo caminhar para essa análise mais contundente, mais criteriosa? Primeiro, o que a gente tem apoiado aí os executivos nos clientes, né? Primeiro, você tem que ter consciência que é assim que funciona, que você funciona desse jeito. Essa é a primeira coisa. Tendo consciência, nunca tomar decisão sob pressão, né? Nunca tomar decisão de uma forma com poucas informações e informações que você não tem alguma certeza. Como é que eu tenho certeza? Eu tenho que procurar diferentes fontes para que principalmente tomada de decisão estratégica, né? Eu preciso saber o que eu estou lendo, o que eu estou recebendo. Então, primeiro é autoconsciência. Segundo é o cuidado de não fazer na velocidade que o mundo te pressiona, tá certo? Terceiro, sempre na dúvida, como se você desse um passo para trás e você vai perder, sei lá, 2, 3 minutos, mas você pode ganhar uma fortuna com essa brincadeira. Você pode ser até uma divisão de matar a empresa ou não, né? Dependendo do que. Só pela sua. Não estamos nem falando de ego, nada disso, né? Só pela sua vontade de querer responder rápido. Então, o que a gente tem exercitado os executivos é, na dúvida, vai para trás, lê bem, vê o que está acontecendo, observa o que você está sentindo, principalmente as emoções, né? Vê se tem sentido o que você está pensando, né? Na dúvida, procura um mentor, procura discutir com uma pessoa, principalmente, depende muito do tipo de decisão que você vai fazer. Você não vai decidir isso para assinar um documento simples, não é isso que eu estou falando, né? Claro. Mas quando você fala de transformação, esse alerta da pesquisa é exatamente isso, a tendência das pessoas de serem muito superficial, né? E isso uma hora vai vir essa conta, vamos dizer assim, né? Essa conta ela vai voltar. Eu lembro uma vez que estava conversando com uma professora do doutorado e eu levei um livro para ela e o livro não tinha referências, né? E ela falou assim, não dá para ler esse livro porque eu não tenho referência nenhuma, eu não sei nem de onde veio. Então é mais ou menos isso, né? Quem está dizendo isso? Como é que está vendo essa fonte, né? É mais ou menos isso que é uma sugestão, assim, uma recomendação. Eu acho que um gancho bem importante é essa questão da fonte, né? E você também começou falando sobre isso, né? O quanto é importante a gente checar isso tudo. E também, quando a gente olha para o dia a dia das empresas, né, e dos próprios executivos, o quanto a gente vem chamando a atenção deles para fazer um pouco do que o jornalismo faz, né? Ou deveria fazer, que é justamente apurar, checar, dar um passo atrás e analisar aquela informação. Isso, hoje ainda, com tanta informação que a gente recebe, somada a uma sociedade cada vez mais polarizada, existe muito receio também de você ir conforme a onda, né? Então, tá todo mundo indo para determinado caminho, eu vou também, porque eu não tive tempo de analisar, eu não tive tempo de verificar se aquilo vai ser realmente bom para a minha organização, então eu tomo a decisão baseada no que todo mundo está tomando. E aí você falou, né? Muitas vezes eu posso matar uma empresa se eu não realmente fizer as análises que eu devo fazer, que eu preciso prestar atenção. Então, tem uma outra... É interessante isso que você está falando, porque também tem uma outra contribuição da neurociência, né? Que vem do cérebro trino, né? Então, o meio do cérebro, que é o sistema límbico, né? Ele é um sistema de relacionamento. O que quer dizer isso? Nosso cérebro ele é programado para relacionamento, né? Então, eu tenho uma necessidade de senso de pertencimento muito forte, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, imagina assim, eu estou num mundo de executivos e eu entro numa reunião e o pessoal está falando de um assunto que eu não sei, mesmo que seja superficial, né? O pessoal, eu vou me sentindo meio assim isolado. Essa dor, ela é coisa assim é muito maior que uma dor física, a dor emocional, né? Então, esse senso do pertencimento, que é um viés de eu querer saber de tudo ao mesmo tempo, mesmo que seja um pedacinho, tá certo?
Isso é mais um fator que contribui de risco para a tomada de decisão. Quer dizer, eu tô tomando decisão porque eu quero ser importante para o grupo, eu estou tomando decisão porque realmente as informações que eu tenho são as melhores. Então, então você vê que as coisas, na verdade, nós somos. Isso não. Só abrir um parênteses, né? Isso não é um problema, nós somos assim. Né? O ser humano, ele é assim. Né? Esse é o DNA dele, é o registro dele, ele é assim. Né? O desafio é o quanto que eu tenho consciência disso. Esse é o grande desafio. Quanto que eu tenho consciência de que eu sou levado por algumas coisas da minha, vamos dizer assim, da minha montagem como equipamento, vamos dizer assim, né? Que eu sou assim programado, o quanto que isso está me interferindo nas minhas tomadas de decisões. Né? Então essa grande preocupação, por isso que você vê uma evolução muito grande do estudo do emocional, o estudo do racional, o estudo do comportamental, porque é ele que vai fazer diferença das coisas que eu estou lendo do ponto de vista racional, dados, informações, gráficos, de onde as coisas estão indo. Né? Então, tudo uma questão assim de consciência. Né? Consciência de que é normal, que eu sou assim porque eu sou assim, e consciência de que eu deveria tomar cuidado com as coisas que eu estou fazendo sem fazer uma leitura sistêmica de quem eu sou. Né? Mas não é fácil não, viu? Esse negócio aí é um belo desafio. Que bom porque Isso, isso ajuda, né, os líderes, os empresários, os executivos a se capacitarem e conseguirem não só ter essa consciência, mas também como agir quando eles se veem em situações como essa, sem né? dúvida. E para Isso aí. encerrar, Regis, eu Uhum, quero justamente que a gente deixe algumas dicas aqui para as empresas. Por exemplo, quando a gente tá até agora falou dos líderes, né? Mas e qual o uhum. papel social desse líder, né? O papel ali de inspiração, de motivação que ele precisa ter, o que ele precisa fazer para ajudar suas equipes também a separarem esses vieses, né? Essas análises daquilo que é racional ou daquilo que vem do irracional, da emoção, para conseguir tomar decisões melhores, para que ele também receba informações mais qualificadas, mais bem analisadas, para que no final das contas todo mundo saia ganhando, né? Como que ele pode fazer isso com as suas equipes? Então, o grande desafio é que quando a gente fala assim de empresa, né, nós estamos falando de uma pessoa, né, que atrás de um Sim, CNPJ tem um CPF, tem, né? sim. Então, quando a gente fala assim, a empresa, eu estou falando do líder maior da empresa, teoricamente, né? Como teoria, ou com um grupo de diretores, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, o que acontece? A empresa, esses líderes, esses são os primeiros que precisam ter consciência de que eles, como líderes, eles são constituídos de três dimensões. Uma dimensão chamada liderança do business, então conhecer o negócio, cliente, stakeholders, né, acionistas, fornecedor, quer dizer, ter essa consciência de mercado, propósito, estratégia, saber bem isso, e esse é o que eles mais se desenvolvem, né? Porque às vezes o crescimento se dá mais por isso. Mas tem duas dimensões que andam em paralelo que eles deviam cuidar. E quando eu falo assim, eu sou um diretor-presidente, se eu entender isso, todo o time que trabalha comigo, eu transmito isso, né? Uhum. Que é mais ou menos o seguinte: eu preciso começar a aprender a fazer relacionamento. E aí que entra o que você está falando, comunicação não violenta, como é que eu faço confiança, cooperação, como é que eu construo um ambiente de segurança psicológica. Eu preciso trazer essas dimensões para os relacionamentos, tá certo? Eu preciso ter consciência disso. E eu, como líder maior, tendo consciência disso, naturalmente eu transmito, e isso começa a gerar uma sinergia, vamos dizer assim, né? Um negócio muito bom para toda a organização. Então, consciência do negócio, beleza. Consciência do relacionamento, né? Que é o sistema límbico que a gente estava falando. Quer dizer, eu me relaciono com você, apesar de eu saber que eu sou programado porque eu tenho um senso de pertencimento, mas eu tenho que ter uma comunicação não violenta, porque eu preciso entender o outro. Então, esse é um outro desafio. E um terceiro ponto para esses, vamos dizer assim, líderes maiores, a gente chama de alta liderança, né? É liderança de si mesmo. Uhum. Então, por exemplo, eu me conheço,
Eu me entendo, eu sei o que funciona dentro de mim, eu sei como eu funciono. Eu estou buscando o meu autodesenvolvimento, não profissional, mas como ser humano, né? E esse tripé, se ele vier da alta liderança e for descendo, a organização é uma outra organização. Você vai criando um ambiente onde começa a ter clima organizacional, onde tudo começa a trazer resultado. O desafio é que essa turma da alta liderança às vezes quer coisas imediatas. E esse tipo de trabalho ele é mediato, ele não se responde rapidamente. E tem uma crença, mas as grandes organizações elas já perceberam isso e estão se desenvolvendo muito nisso, né? Então tem várias teorias acontecendo em paralelo que eles já começam a apresentar isso, né? Hoje eu estava numa empresa que a diretoria percebeu que é importante trazer todo mundo para discutir estratégia. Não está mais legal discutir estratégia entre nós. Pô, que legal, né? Mas como é que eu faço isso? Né? Mas aí percebe em função de resultado, e aí várias coisas. Né? Mas é nesse sentido, eu acho que a, quando a gente começa a desenvolver isso, eu começo a desenvolver como é que eu faço leitura de informação, da onde eu solicito ela, da onde eu apanho essa informação, como é que eu trato. Se eu tenho um bom relacionamento, eu uso o conhecimento dos outros para validar aquilo que eu estou lendo, mas eu vou criando um ambiente de segurança onde eu possa compartilhar isso, confiança, quer dizer, essas coisas vão construindo. Eu acho que, pelo menos, a gente tem trabalhado nisso aí, tem dado certo, né? Tem colocado, e acho que o caminho é esse. Acho que esse é o caminho, né? Não entrar no VUCA aí, né? Que é o famoso VUCA, e no BANI, de que dá para fazer de qualquer coisa fazendo atropelando. Isso é morte anunciada, vamos dizer assim, né? Com certeza. Muito bom. Bom, eu acho que essa nossa conversa vai render ainda. Eu espero que a gente volte a falar sobre isso. E eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de trocar experiência com você. E a gente volta a se encontrar por aqui. Eu que agradeço, muito legal. A gente tem bastante coisa aí, pode trocar informação. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito legal mesmo, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.